Estamos aqui mais uma vez para passar essa mensagem para você, porque a coisa mais importante que existe nessa vida são os ensinamentos do Senhor Jesus para a nossa vida através da Bíblia, a Palavra de Deus. E é uma passagem que eu gostaria de compartilhar com você, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 até o 27, quando ele diz assim, comparando pessoas que constroem suas casas com aquelas que constroem suas vidas, fazendo uma analogia muito interessante. Jesus diz então, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo a uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e ela não caiu por quanto estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que edifica a sua casa sobre a areia, ele é comparado a um homem insensato. Porque na verdade, o que ouve a palavra de Jesus, mas não pratica, é esse homem imediatista que constrói a sua casa sobre a areia, pensando talvez no acabamento, pensando talvez naquilo que ela vai representar em termos de conforto para ele, sem pensar de uma forma mais longínqua, sem pensar no futuro, sem pensar que aquela casa pode cair. E Jesus diz nesta passagem que esta casa construída sobre a areia, ela vai cair. Porque ele diz, vem a chuva, vem os ventos, vem as enchentes, tempestades, e ela cai, porque casa construída sobre a areia não se sustenta. Então, o importante para nós aqui é aprender que esses ensinamentos aplicados à vida diária têm a ver com a questão de quais são os materiais que nós usamos para edificar a nossa vida. Ao longo dela, desde o nosso nascimento, na medida em que nós vamos nos tornando pessoas com consciência de si mesmas, quando nós começamos a aprender os valores, o que importa, o que não importa, começamos a fazer as nossas próprias assimilações desses valores e assim vamos fazendo escolhas. Acontece que a maioria das pessoas tende a valorizar o que é visível, aquilo que é mais interessante logo à primeira vista dos olhos, mas não se preocupam muitas vezes com a essência. Então Jesus estava falando disso, porque quem edifica a sua vida baseado em valores cristãos, por exemplo, da palavra, a sabedoria ensinada na Bíblia, aquela sabedoria que te ensina a proceder corretamente com as pessoas, a ser honesto, a saber o que fazer em cada situação, é ela que vai te dar a condição de edificar uma vida sólida. Porque nós sempre enfrentamos problemas na vida, sempre problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de todo tipo, que envolvem escolhas. E muitas pessoas acabam fazendo escolhas que destroem a sua vida. Então, na verdade, o que nós precisamos aprender é que o que importa é aquilo que vai perdurar. E a Bíblia fala daquilo que é eterno em contraste com aquilo que é temporal. Porque as coisas que nós temos nesta vida, elas são, na maioria das vezes, são temporais. São coisas importantes? São estudar, trabalhar, construir um patrimônio, fazer uma poupança, pensar no futuro, uma boa aposentadoria, constituir uma família antes disso, né? Quando estamos jovens, fazer uma faculdade, todas essas coisas são importantes, mas elas são temporais. Mesmo quando bem conquistadas, quando bem feitas, sólidas, quando dizemos que a pessoa venceu na vida, essas coisas são temporais, elas vão passar. Né? Até a nossa saúde, que pode ser boa por muitos anos, também é temporal. Nós não sabemos por quanto tempo ela será. Nós não sabemos mesmo nem quanto tempo vamos viver neste mundo. Então essas coisas todas são coisas que, ainda que boas, ainda que justas, legítimas, elas são temporais. O ensinamento do Senhor Jesus na Bíblia, de um modo geral, sempre nos diz para nos apegarmos àquilo que é eterno. Aquilo que, independentemente da morte, independentemente daquilo que acontece nessa vida, as traças, as ferrugens, os riscos que nós temos de pessoas ruins, ladrões nos roubarem, essas coisas, elas não podem ser roubadas, destruídas, as coisas eternas não podem ser assim, destruídas pelas coisas desta vida, porque elas são eternas. Isso envolve o quê? O amor, envolve o quê? A fé, envolve a sabedoria, o discernimento, a honestidade, todos esses valores, porque eles ficam internalizados em nós. Mas nós primeiro precisamos crer que há uma vida eterna.
que há uma vida vindoura, onde essas coisas vão prevalecer e vão valer de fato. Caso contrário, se nós não cremos assim, se a nossa ética for do tipo que acredita que a vida é apenas isso aqui, apenas nascimento, a vida em si e depois a morte, então nós estaremos seriamente afetados na nossa ética, porque nós chegaremos à conclusão de que não vale a pena viver por essas coisas, pelo que é bom, pelo que é justo, pelo que é certo, com aquela máxima de que o mundo é dos espertos. Aí sim nós faremos escolhas que vão nos prejudicar. Aí sim nós estaremos construindo uma casa sobre a areia. Então é importante se pensar nisso, quanto mais jovem formos, quanto mais a pessoa for jovem. Não que não haja mais jeito para quem já tem uma idade mais avançada, já passou dos 40, dos 50 anos, não que não haja mais jeito, mas é sempre mais difícil. Há muita coisa que já aconteceu, há muita coisa que já foi concretizada, né? Há muita coisa que nós já plantamos e colhemos e será mais difícil. Mas sempre vale a pena atentar para essas coisas, porque Jesus, por exemplo, nos ensina que o imediatismo não vale a pena. Ele, por exemplo, quando fala da ansiedade que nós temos pelas coisas, até mesmo as necessárias, ele diz que nós devemos lembrar que essas coisas vão passar e que não vale a pena sofrer antecipadamente por elas. Porque esse sofrer antecipado, a preocupação, ela tira a nossa paz. Ela nos faz amargos, pessoas amarguradas, ela nos faz pessoas impacientes com o outro, até mesmo porque nós tendemos a sacrificar aquilo que nós já temos, que já conquistamos, uma família, amigos, talvez uma profissão boa, uma boa renda, uma renda suficiente para a nossa vida, para pagarmos as nossas contas, porque nós temos uma visão, um ideal de felicidade que está muito longe. E acaba que nós deixamos de prestar atenção no que está próximo de nós. Esse imediatismo, que é um mal prevalente nesses últimos tempos, é que tem destruído muitas pessoas. Inclusive há uma passagem na Bíblia, citada pelo apóstolo Paulo, que diz que muitos querendo ficar ricos têm se envolvido em muitas concupiscências loucas, porque têm amor pelo dinheiro e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é um exemplo. Quantas pessoas, às vezes, que têm condições de ter uma vida tranquila, tem uma boa família, tem amigos, tem uma casa para morar, um lar para chegar depois do trabalho, depois de um dia estressante de trabalho. E essas pessoas sacrificam essas coisas simplesmente porque elas querem ficar ricas. Então elas se envolvem com pessoas de caráter duvidoso, elas se envolvem em esquemas. Isso é algo que tem acontecido muito no nosso país, no Brasil, porque as pessoas, nessa pressa de conseguir as coisas, têm sacrificado aquilo que têm. Há uma palavra no livro de sabedoria, na Bíblia, no livro de Eclesiastes, que diz que é melhor a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Parece que é difícil entender o que está dito ali, mas na verdade o que ele quer dizer é que é melhor contar com aquilo que está diante de você, à vista dos olhos, do que você, na pressa de alcançar um certo ideal de felicidade que você tem, você ficar vagueando por aí por causa da cobiça. E com isso você não vive a sua vida legítima, a sua vida verdadeira, com as pessoas que você tem, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, o pai, a mãe, os amigos, né? E todo o seu círculo de amizades, de relacionamentos que podem ser de pessoas boas, porque às vezes a pessoa quer sacrificar tudo isso em função de um ideal muito distante, um ideal que na verdade não passa por caminhos bons. Então, na verdade, o que Jesus nos ensina é que essa casa que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, que é a nossa própria vida, ela um dia vai ser terminada, sim. Nós nos tornamos um tipo de pessoa, formamos o nosso caráter, nós formamos a nossa reputação, né, o nosso círculo de amizades, aí, o nosso nome na sociedade, o crédito que nós temos, né, no mercado financeiro, todas essas coisas que são necessárias, que são importantes. Mas aí o que acontece? Se algo foi mal feito, o que vai acontecer é que vai haver uma cobrança. Assim como uma casa, literalmente falando, uma casa física, não vai resistir. Qualquer problema mais sério, ela vai ceder, ela vai dar uma trinca.
A pessoa pode viver ali, mas vai viver insegura. Às vezes chega ao ponto de a construção ser condenada, porque não há mais condição de se viver ali. Jesus está falando disso, que tudo aquilo que nós fazemos nesta vida, de alguma maneira, tem o seu dia de cobrança. É a lei da semeadura. Aquilo que se plantou um dia, se colhe um dia. Isso independe do que nós pensamos sobre aquilo. Essa lei da semeadura, ela não se altera devido aos nossos conceitos, como muitas pessoas querem fazer. Querem simplesmente tentar definir, forçar a sua maneira de viver a vida, pensando que essas leis poderão ser alteradas. Porque elas são como leis da física, que não podem ser alteradas. Podem ser, assim, superadas de alguma forma, como os aviões, por exemplo, superam aí a lei da gravidade, do vento e tantas outras leis da física com alguns recursos, mas algumas leis da vida, elas não são irrevogáveis, elas não são revogáveis. Elas existem para realmente colocar um limite naquilo que nós fazemos, para que nós encontremos o caminho de Deus. E saiba que há pessoas que não gostam do que se tornaram. Talvez você conheça pessoas assim, que na altura dos seus 40, 50 anos ou até antes, são pessoas infelizes consigo mesmas, não gostam da sua... Sabem que tem um caráter difícil, um caráter ruim, sabem que já destruíram amizades, que já destruíram vários relacionamentos, talvez o seu próprio casamento, talvez o convívio com a sua família, porque se tornaram pessoas difíceis. E é desta casa que nós estamos falando. Não estamos falando somente daquilo que se constrói, que se adquire. Por exemplo, uma casa que se compra, um carro, uma casa na praia, um apartamento, talvez uma boa poupança, um bom patrimônio. Jesus não está falando disso necessariamente. Ele está falando que isso aí são os elementos que compõem a nossa vida. Mas esses elementos físicos, visíveis, tangíveis, eles geralmente é que definem o tipo de pessoa que nós vamos nos tornar, porque nós costumamos viver para estas coisas. Nós costumamos viver para juntar dinheiro, para fazer uma faculdade, para ter um bom curso, para ter um bom currículo. Nós costumamos viver para poder conhecer pessoas importantes, pessoas influentes na sociedade, mas nós sabemos que isso tudo tem um custo, depende do caminho que nós queremos trilhar, porque há quem busque facilidades. E é nessa busca por facilidades, por atalhos para se alcançar essas coisas, que nós vamos sacrificando a nossa vida verdadeira, a nossa casa verdadeira, que é a nossa vida, o nosso caráter, o nosso espírito, a nossa paz interior. Essas coisas aqui definem isso. Então a casa verdadeira que Jesus está falando aqui, que pode ser construída sobre a rocha ou sobre a areia, ele está falando da nossa vida interior, do tipo de pessoa que nós nos tornamos. Aquela pessoa que é avaliada por Deus, que um dia estará diante de Deus, diante de Jesus, para prestar contas daquilo que ela fez por meio do seu corpo. É exatamente assim que a Bíblia fala. Todos nós haveremos de comparecer um dia perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta daquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo, o bem ou o mal. Então, aquilo que nós fazemos em si não é tanto o que importa, mas sim como e por que fizemos, por que fazemos, quais são as nossas motivações, se eu realmente, quando negocio com uma pessoa, sou honesto, se eu estou ali pensando apenas em obter vantagem, ou se eu estou me lembrando que existem princípios sobre isso, que eles não devem ser negociados, que eu procuro ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, eu procuro atentar para as necessidades das pessoas à minha volta, dos mais pobres, dos mais necessitados. Eu sou uma pessoa que, como diz a Bíblia, um verdadeiro cidadão do céu, que é descrito lá no Salmo 15, que diz que é aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, ou seja, a pessoa fala, se compromete com alguém, em alguma coisa, em algum negócio, depois descobre que vai tomar prejuízo, mas não volta atrás porque deu a sua palavra. A Bíblia chama esse tipo de pessoa de verdadeiro cidadão do céu. Aquela pessoa que não mente para obter vantagem, aquela pessoa que não empresta o seu dinheiro com usura, que tem compaixão, que se faz negócios é uma coisa, né? Mas há limites, porque há muita gente que abusa
a gente que se aproveita da necessidade do outro. Então, é importante nós lembrarmos que nós não podemos viver apenas guiados por esse tipo de ética do imediatismo, de que o mundo é dos espertos, que eu devo procurar fazer aquilo que é melhor para mim somente, em detrimento do outro. Porque a nossa vida, ela depende muito do que nós somos uns com os outros. O que eu faço com uma pessoa tende a retornar para mim, o bem ou o mal. A Bíblia diz isso também. Ela fala, por exemplo, que o bem que eu faço a uma pessoa, ele voltará para mim um dia. Quando Jesus, por exemplo, falou, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, vos deitarão no vosso regaço. Está falando que a pessoa naquele tempo pegava a sua roupa lá, um tipo do vestido lá, e alguém jogava ali alguma coisa nos grãos que ela precisava para se alimentar, e ela sacudia aquilo ali para condensar, para compactar, para caber mais, e a pessoa continuava jogando. Jesus está falando disso, que quando nós fazemos o bem volta para nós. Mas se fazemos o mal também volta. Essa é a lei do retorno, a lei da semeadura, porque Deus está olhando para nós. Deus fez o mundo assim, Deus criou essas leis da vida, a lei da convivência, a lei do amor, da justiça. Deus criou todas essas coisas porque Ele espera que nós nos deixemos guiar por elas com bom coração para fazer o bem. Isso é construir a casa sobre a rocha. É ser bondoso, é ser justo, é procurar ser honesto com as pessoas. Sim, mas é muito além disso, né? Porque há pessoas às vezes que têm esse tipo de conduta, de comportamento, mas às vezes são pessoas frias, não basta. É preciso olhar para o outro, é preciso atentar para a necessidade do outro, é preciso fazer o bem, é preciso avaliar, por exemplo, que às vezes eu julgo uma pessoa por algo que aconteceu com ela e que ela fez uma escolha difícil, mas eu preciso às vezes olhar a posição em que a pessoa está. Eu, da minha posição, é mais fácil. Às vezes eu dizer, eu teria feito assim, mas a questão é que eu não estava na posição daquela pessoa. Esse é o olhar justo. É o que Jesus quis dizer quando falou, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que medirdes o outro, vos medirão a vós. Aquelas pessoas que vivem criticando os outros, que vivem dizendo que fulano está errado por isso, está aquilo, que vivem dando nome das pessoas, pechas, estigmatizando as pessoas de uma maneira terrível, porque fizeram algumas escolhas difíceis, mas porque estavam numa situação difícil. A nossa vida é assim, é cheia de dilemas, é cheia de dificuldades, é cheia de situações que não podem ser calculadas sempre. Então, mesmo que às vezes o outro tenha feito algo que nós entendemos que não foi o ideal, fez uma escolha difícil, uma escolha moral difícil, mas nós precisamos entender o que levou a pessoa àquilo. Ter compaixão, ter misericórdia, até mesmo de quem nos prejudicou, porque isso é ser cristão. Este é o resumo, é a súmula do Sermão do Monte, quando Jesus falou, dando aí o resumo, fechando o assunto, ele diz que tudo aquilo que você quiser que os outros te façam, faça você também a eles, porque nisto se cumpre toda a lei e os profetas, ou seja, a Bíblia se resume nisso. Aquilo que você quer que os outros te façam, faça também a eles, porque, caso contrário, você pode não alcançar misericórdia, porque também a Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, ou seja, que no dia final, quando Deus for julgar todas as pessoas, Ele vai olhar como você foi em relação às pessoas. Você usou de misericórdia? Você foi do tipo que criticou o tempo todo, que censurou, que condenou, baseado, sabe-se lá, em que tipo de critério? Porque se você tiver tido misericórdia, até naquilo que você errou, de fato, Deus vai te perdoar, porque a Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Esta é a casa construída sobre a rocha. Não é a casa construída sobre a areia, das pessoas que querem enriquecer na base da corrupção, como tem acontecido no Brasil, com esses políticos nossos, que se entregaram a todo tipo de negócio sórdido, escuso, para enriquecer, tudo porque querem dinheiro, muito dinheiro, nenhuma quantidade está boa, querem milhões, bilhões, com mentiras, com enganos, negam na cara dura
quando todo mundo sabe que eles estão fazendo isso, isso é casa construída na areia. Depois nós vemos aí eles e suas famílias chorando, é lamentável, a gente deve sentir pena, deve sim, mas nós sabemos o que causou aquilo. Não estou dizendo isso para condená-los, mas dizer que, infelizmente, quem semeia vento colhe tempestade. Sim, nós devemos ter misericórdia dessas pessoas, mas a vida tem o seu curso, tem suas leis, e eles vão sofrer os rigores da lei. Né? Se não sofrerem o rigor da lei dos homens, com a nossa justiça falha, se não forem presos e não pagarem por isso, mas vão sofrer o rigor da lei de Deus se não se arrependerem. Porque saiba que há possibilidade de arrependimento e salvação para todos. Eu estou dizendo isso para mostrar que a casa construída sobre a rocha é aquela que é feita no amor do Senhor Jesus. Daquele que ama o seu próximo, daquele que se compadece, até daquele que erra muito, que erra gravemente, até daquele que te prejudicou. É uma pessoa que procura andar conforme Jesus andou, no amor. Jesus que pediu a Deus que perdoasse até mesmo aqueles que o pregaram na cruz, porque ele disse que eles não sabiam o que faziam. Se Jesus disse isso é porque de fato não sabiam, né? Foram movidos ali pelo calor do momento, foram instigados por outros que sabiam o que estavam fazendo, né? Mas que aproveitaram da multidão ignorante, da multidão que muitas vezes se permite ser usada como massa de manobra para que aquilo acontecesse. Agora, nós, se tivermos consciência da verdade, isso não acontecerá conosco. Isso é construir a casa sobre a rocha. Essa é o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro objetivo da nossa vida. Fazer a vontade de Deus, não com obras infrutíferas, porque não adianta eu querer fazer o bem a alguém, mostrar para todo mundo, e ajudar um pobre, um mendigo, dar um prato de comida, e mostrar para as pessoas, para fazer propaganda para mim, promoção pessoal. Isso não conta, isso não vale. No Sermão do Monte mesmo, Jesus disse que nós não devemos, que a mão esquerda não deve saber o que a direita fez, que isso deve ser feito em amor, somente, sem nos preocuparmos com marketing, que aliás, infelizmente, tem sido um grande mal nesse nosso tempo também. Há muito marketing pessoal, muito marketing de falsos cristãos, que quando fazem o bem, alardeiam, tocam trombeta, porque querem que todo mundo veja, talvez porque já estão pensando numa possível candidatura política, ou talvez porque querem surfar na onda da popularidade para obter vantagens, quem sabe por quê? Para Deus isso não vale, isso não conta. Se eu tiver amor e fizer com amor, sim vale. Mas se eu fizer qualquer uma dessas coisas, mas não tiver amor, não vai me aproveitar em nada. Eu estarei construindo a minha casa sobre areia, ainda que eu pareça alguém bom. Porque eu preciso ser bom de fato na essência, no meu caráter, naquilo que eu faço de fato, que procede do meu interior, com toda a sinceridade. Esta casa construída sobre a rocha, que você seja assim, que você busque isso para você, porque é o que vai fazer toda a diferença na sua existência, na sua passagem por esta vida. Muito obrigado pela sua atenção e que você continue no nosso canal, aí ouvindo os nossos vídeos, assistindo, que você possa também enviar perguntas para o e-mail que está aí no canal, pensardecristo@gmail.com, ou também através do próprio canal você deixar aí o seu comentário, o seu like e também a sua pergunta, e nós teremos o máximo prazer em responder. Muito obrigado.